Eu não venho através desse vídeo te dar um checklist, sabe? Uma coisa assim que você precisa fazer. A maior dica que eu te dou, que é a que eu estou seguindo atualmente, é eu ter plena convicção do que Deus quer pra mim a cada dia. A cada dia tem um maná, a cada dia tem uma instrução. Nós vivemos agora numa era da guerra pela atenção. Então tá todo mundo tentando disputar pela sua atenção em todas as redes sociais e plataformas. O nosso maior bem, o nosso bem mais precioso atualmente é o nosso tempo. É no que a gente escolhe depositar o nosso tempo. Isso revela para nós, a gente está comunicando para nós mesmos e para as outras pessoas o que é importante. Então, quando tem um projeto, um sonho, alguma coisa na nossa mente, aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior e a gente investe tempo. Tempo conversando sobre aquilo, planejando, organizando, estruturando. Tempo. Só que existe uma questão da distração, né? Hoje em dia, principalmente na nossa geração. E existe um conceito bíblico que vai completamente contrário a essa ideia da distração, que é a meditação ou a contemplação bíblica. Quando a Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus, não é na ideia que a gente tem do yoga, né, dessas práticas de outras religiões, que é quando você esvazia a sua mente de algo. Na Bíblia, a meditação na palavra é literalmente para você preencher a sua mente com algo, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, a experiência, quem Deus é e tudo mais. Então, a meditação bíblica é assim, a contemplação de quem Deus é, a glória, a majestade de Deus, é isso aí também. É de você focar em Deus, eu depositar o meu foco em Deus e naquele momento eu saber que Deus está me ouvindo e eu estar buscando entender, compreender quem Ele é, o que Ele quer para mim, qual a voz dele na minha vida e tudo mais. Eu fui descobrir o que era a palavra selar na Bíblia, que tem vários salmos, tem assim, interlúdio entre um salmo e outro, né, de vez em quando em algumas Bíblias. E em um momento eu estava tendo minha reuniãozinha de oração lá na igreja, né, que eu estava fazendo parte, que era a sala de oração, e aí eu tava orando, e aí eu me peguei falando essa palavra, selar, selar, e eu, meu Deus, que loucura, se alguém me ouvir aqui, que coisa esquisita, selar, 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 eu fiquei repetindo isso por um bom tempo. Aí eu perguntei, o irmão do Joshua, né, o Lipe, que ele é um grande estudioso da Bíblia, perguntei, queridão, tu sabe o que significa selar? E eu lembrei da escrita disso na minha mente. Com certeza eu já tinha visto isso na Bíblia, né? Entre alguns salmos, mas eu não sabia o que significava e Deus ministrou no meu coração com aquela palavra ali naquele momento. E aí eu falei com o Lipe, né? Lipe, tu sabe o que isso significa na Bíblia? Tem alguma coisa no hebraico, grego, aramaico, alguma coisa com o nome selar? Aí ele falou, sim, selar significa pausa. É como se fosse a pausa entre vários salmos. É uma pausa para você refletir o que você acabou de ler. Então, em vários salmos tem isso na Bíblia. E aquilo dali me tocou de uma forma, porque Deus queria que eu pausasse, porque não adiantava eu orar e desabafar, me comunicar com Deus de uma maneira que eu não estava deixando Ele falar, entendeu? Aquilo dali não era uma oração, uma intimidade, era um desabafo, eu estava vomitando, eu estava fazendo uma terapia ali com o ar, com o vento, com o teto. Então, na verdade, eu não me distraí com coisas externas, tipo, alguém passou na minha frente, eu me distraí, a música trocou e eu quebrei meu raciocínio, não. Eu me distraí dentro de mim mesmo, com os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas ideias, o que eu tava falando, o que eu tava pensando. E aí eu não deixei Deus falar e nem eu tava raciocinando o que eu tinha acabado de refletir sobre quem Deus era. Então eu orava os salmos, né, nesse dia, eu tava declarando as verdades bíblicas que vinham na minha mente, só que eu não refletia sobre elas. Então aquilo, na verdade, não estava tendo o propósito que Deus queria que tivesse. Então por isso que Ele ministrou isso no meu coração, selar. Então quando a gente medita na palavra de Deus, a gente escolhe depositar a nossa atenção em Deus. É aí que entra esse vídeo. Como eu bem já falei, a luta hoje em dia é pela atenção. Então todas as redes sociais são programadas, codificadas para ficar dando jatos de dopamina no nosso cérebro. Como? Com um novo vídeo, um novo vídeo. Ao escorrer de um dedo, assim, você consegue ver um novo vídeo, uma nova edição, uma nova pessoa, um novo assunto que não tem nada a ver com o vídeo que passou. Então, isso é fenomenal, mas de alguma forma isso condiciona de uma forma terrível a nossa mente. Porque a gente está acostumada a que coisas roubem a nossa atenção. E a gente deveria, na verdade, aprender a depositar a nossa atenção e foco em coisas que levam tempo para gerar esse prazer, entendeu? Essa recompensa. Tem coisas que levam semanas, anos, gente, e isso é o que vale a pena depositar o nosso esforço. Mas a gente está condicionado a ter recompensas muito rápidas e curtas, assim, pequenas e muito intensas. Só que com a presença de Deus, gente, a gente precisa depositar a nossa atenção e o nosso foco. A gente precisa literalmente investir ali o nosso tempo, o nosso esforço. Por quê? Quando Jesus estava aqui na Terra,
A própria Bíblia diz que ele não se comunicava a não ser que fosse por parábolas. Por que ele fazia isso? Ele não escondia a palavra de nós, ele escondia para nós. Então também tem outro provérbio que eu sempre falo lá no TikTok, que a glória de Deus é esconder as coisas e a glória dos reis, que somos nós, é descobri-las. Deus, ele esconde coisas para que a gente, em intimidade, venha buscar a resposta. Todas as parábolas que Jesus falava, ele explicava para os discípulos, aqueles que estavam perto dele. Então, quem queria entender realmente o que ele estava falando, ia atrás. E Deus prontamente respondia e explicava o princípio por trás daquela história. Tudo que a gente ama, a gente vai ter que depositar atenção, vai ter que depositar tempo. Tudo que é bom, os nossos pastores sempre falam isso, né? Os meus sogrões sempre falam isso. Tudo que é bom exige manutenção. E isso é a maior verdade que eu tô aprendendo a cultivar dentro de mim. Eu não só quero, mas eu preciso me aproximar de Deus. Por quê? Porque o que há de bom em mim vem de Deus, não vem de mim. A minha natureza, assim, humana é podre, é caída. Mas uma vez que eu nasci de novo, eu não vivo mais com o pecado, eu não vivo mais da forma antiga. Eu preciso ter uma nova compreensão de absolutamente tudo, inclusive do meu tempo. Então, eu como cristã e você, nós precisamos buscar conhecer a vontade de Deus. É isso que nos diferencia dos grandes fariseus, lembra? Os fariseus, eles tinham muita informação, era como se eles tivessem muita letra, mas eles não tinham intimidade, eles não tinham compreensão de quem Deus era. Então, quando a gente está se esforçando aí na contramão dessa maré do condicionamento terrível que a gente já tem, de os jatos de dopamina o tempo todo, a gente está literalmente vivendo aquela história que o Paulo falou do corpo e do espírito. A nossa carne está o tempo todo querendo ir para um lado, o espírito quer ir para o outro, mas a gente tem que aprender a fazer, a submeter a carne à direção do espírito. Então a gente precisa ter um esforço maior, mental, espiritual. Gente, eu acredito muito que essa questão de sofisma. Sofisma é uma ideologia que parece muito com verdade, mas que é uma mentira, é deturpada. Então, quando vem essa filosofia, essa instrução vazia, que não vem do alto e ela só vem para confundir e fazer você voltar para si mesmo, isso é terrível, porque isso condiciona a gente a ficar com os próprios pensamentos vãos, sabe? Com a própria filosofia, e a gente começa a pensar que, na verdade, o ser humano consegue discernir o bem do mal sozinho. Na verdade, ó, tem até versos aqui, eu vou ler. Em Efésios 4, fala da nova natureza de Cristo e fala assim: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separado da verdade que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, eles vivem na vaidade dos próprios pensamentos, ou seja, achando que sabe discernir, achando que sabe viver bem sem a presença de Deus. E a Bíblia chama isso de insensato. Insensato é aquele que despreza a verdade, que não busca conhecer a verdade. Então nós precisamos depositar tempo e energia buscando conhecer a vontade de Deus. Efésios 5,16, que fala assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O primeiro princípio, aproveitar bem o tempo. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Tá vendo aqui? O outro é o fruto, do Gálatas 5,22. Dentro da descrição do fruto, é o domínio próprio. Então, quando a gente tem intimidade com o Senhor, o que acontece? A gente inicia o processo de santificação, porque Deus é santo, a gente precisa ser santo. Quando a gente está numa intimidade com Deus, buscando conhecer a vontade dele, enxergar o que ele escondeu para nós, desenvolve em nós o fruto. Esse fruto tem várias características. Quais são as características? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse queridinho no final é o que faz toda a diferença aqui nesse vídeo. Domínio próprio e administrar bem o tempo é justo o que a gente precisa desenvolver. Isso aqui é uma prática, é um exercício diário e extremamente intencional que a gente precisa ter e desenvolver. Porque, como a gente bem refletiu aqui, o inimigo quer distrair a gente. Efésios 5, versículo 6, fala: não se deixe enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Tá falando dos gentios, galera que despreza o conhecimento de Deus.
Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Tá vendo como esse é o nosso papel? Então, se a gente não gasta tempo conhecendo a vontade de Deus, todos os outros esforços que a gente tem no trabalho, nos relacionamentos, nos projetos, você descobrir qual é o seu propósito, tudo isso você vai perder tempo, você vai ficar depositando energia em lugar errado ou no momento errado da sua vida, na fase errada da sua vida, entendeu? Eu não venho, através desse vídeo, te dar um checklist, sabe? Uma coisa assim que você precisa fazer. A maior dica que eu te dou, que é a que eu estou seguindo atualmente, é eu ter plena convicção do que Deus quer pra mim a cada dia. A cada dia tem um maná. A cada dia tem uma instrução. E isso pode te deixar um pouco aterrorizado, como me deixou. Por quê? Porque você precisa depender inteiramente da intimidade que você está desenvolvendo com Deus. Porque se você fica dependendo, ouvir de pregações, conselhos ou instruções de pessoas que você admira, sejam pastores, enfim, pessoas de Deus, você meio que tá terceirizando a voz do Espírito Santo dentro de você, tu tá entendendo? Você tá querendo receber, você quer um novo Moisés, você quer alguém que suba um monte por você. Só que administrar bem o tempo, otimizar o seu tempo, ser um bom mordomo, né, do seu tempo, requer intimidade, requer discernimento, requer esforço. Se Deus, ele garantiu que se a gente tivesse intimidade e buscasse a face dele, ele certamente se revelaria a nós, existe o desenvolvimento do fruto, que parte dele é o domínio próprio dentro de nós. Se esse fruto está sendo desenvolvido, certamente algo está se movendo dentro de nós agora e o Senhor vai, com certeza, para você, por exemplo, depois desse vídeo, o Senhor vai te guiar, vai te direcionar, o que é que você tem que orar, o que é que você tem que processar, quais são as primeiras mudanças que precisam acontecer na sua rotina, quais são as primeiras mudanças e mais profundas que precisam acontecer dentro da sua mente, porque é isso que vai sustentar a gente, sabe? A gente, na Bíblia, vê que a gente tem que gastar os nossos dias para Deus, a gente tem que servir a Deus, servir as pessoas, servir a igreja. Por quê? Porque isso não é gastar tempo, isso não é perder, isso é ganhar. Aquele que quer salvar a sua vida vai perder, aquele que vai perder vai ganhar. Tu tá entendendo? A matemática no reino, ela não é normal. Esse discernimento precisa vir do alto. Não pode ser uma coisa unicamente, assim, que você viu num livro e tentou aplicar. Ela precisa ser sustentada pela sua intimidade com Deus. Então, certamente eu tenho vivido esse momento, tá? Eu não tô falando aqui, eu já organizei totalmente o meu tempo, eu sou uma pessoa super bem resolvida, produtiva a 1000. Não. Mas eu estou vivendo esse processo de descobrir a intimidade. Como que eu otimizo o meu tempo? Como que eu sou uma boa mordoma do meu tempo? Aonde que eu deposito as minhas energias, né? Tipo, o meu foco, a minha garra, o meu conhecimento, tudo que Deus foi depositando dentro de mim ao longo dos anos. Eles têm um propósito, né? Tudo tem um propósito. E como eu disse, Deus vai fazendo entrar em convergência tudo que ele te permitiu viver e tudo que ele foi plantando, semeando na sua vida. Se fica um ensinamento grande desse vídeo, é o seguinte: desenvolva uma intimidade com Deus que sustente cada palavra que você recebe, que sustenta os momentos difíceis, que sustenta as suas perguntas que Deus ainda não respondeu, que sustenta essas idas subindo um monte, sabe? Fazendo você ir buscar, e buscar, e buscar. Porque essa é a graça de viver com Deus. Porque Deus, todo santo dia tem algo novo. E todo santo dia existe uma transformação que acontece em nós, como diz a palavra, né? De glória em glória. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Então, se você gostou, por favor, deixa o seu like e comenta aqui se você está vivendo esse processo ou se você já viveu, já superou. Isso ajuda as pessoas que estiverem lendo os comentários desse vídeo, mas também ajuda a plataforma do YouTube a entender que esse vídeo é relevante. É isso, beijo!